Olá pessoal, a próxima ferramenta que a gente vai comentar sobre análise crítica de processos é a análise de desperdícios. Eu sei que muitos de vocês já devem ter ouvido falar de fazer análise de desperdícios, né? Principalmente aquele pessoal que trabalha com Lean ou uma empresa que gosta do Lean, que o Lean ele foca muito nisso, né? Em eliminar os desperdícios do nosso processo. Então, o que é um desperdício, né? O que é uma atividade que não agrega valor, um desperdício, né? Então, a definição de desperdício da Toyota, que é o que a gente vai usar e trabalhar aqui, né? Que é o que está colocado aqui, é que desperdício, ou muda em japonês, tem aí o kanji de muda, né? De desperdício, é toda atividade que consome energia e recursos sem agregar valor ao cliente, ou seja, aquilo que nós fazemos que o cliente não está disposto a pagar por eles. Então, para eu saber o que é desperdício, eu tenho desperdício definido como uma atividade que não agrega valor para o cliente, eu tenho que entender o que o cliente quer. A gente vai falar bastante de valor, a gente vai explicar também a ferramenta de análise de valor, né? Como uma possibilidade de pré-desenvolvimento de mudanças que eu preciso definir o que é valor. E valor é sempre definido na ótica do cliente. A mesma coisa para o desperdício. E para a gente fazer isso, a gente tem que ir lá e ouvir o cliente. Para vocês terem noção, a gente coloca este gráfico, né, que mostra o quanto que a Toyota, que é a empresa que trabalha bastante com o Lean, o quanto que ela se esforça em ouvir o cliente e o quanto que ela está aumentando esse esforço na hora de ouvir o cliente. Então esse gráfico aqui, né, tanto o azul como o amarelo, é o número de vezes que a Toyota escuta o cliente, né, o brand review, né, então são os inquiries. E você vê que a empresa vem tendo uma preocupação cada vez maior em entender o que o cliente quer. Tá? Então, ouvir o cliente e saber o que agrega valor ou não é uma atividade trabalhosa que a gente tem que despender bastante energia na sua condução. Bom, esse negócio de ouvir o cliente parece bem simples, mas às vezes pode ser difícil, né, de entender o que o cliente quer e entender o que é valor na ótica do cliente. É lógico, a gente vai trabalhar essa maneira de entender o valor na ótica do cliente na próxima ferramenta, mas para evitar essa dificuldade que a gente tem em identificar o que é valor para o cliente, vários autores que trabalham com Lean e com o sistema Toyota compilaram 7 desperdícios clássicos, né, que são aquelas atividades que geralmente nós fazemos e que não tem nada a ver com o que o cliente quer. Então esses caras, né, que são os 7 desperdícios visuais, são o que a gente vai comentar aqui nessa aula de desperdício. Notem, a gente coloca visual porque esses desperdícios são extremamente fáceis de serem observados dentro do chão de fábrica. Ou do Gemba, né? Gemba é uma outra palavra para chão de fábrica. Não é bem chão de fábrica. Gemba, na melhor tradução, é onde o trabalho está acontecendo. Então, o meu escritório pode ser o meu Gemba, e não é de fato uma fábrica, como a gente fala em português. Mas enfim, ir ao Gemba é onde o trabalho está acontecendo. Então a gente consegue ir lá no Gemba e olhar rapidamente o que está sendo desperdiçado. A gente consegue identificar esses desperdícios. E quais são esses desperdícios? Bom, os 7 desperdícios clássicos, tem gente que fala em 8, 9, N desperdícios aí, mas os 7 são clássicos. Então, os 7 desperdícios clássicos que nós temos são o desperdício de superprodução, excesso de quantidade. Então, o que é superprodução? O meu cliente me pediu 10 unidades. Eu faço 11 unidades e entrego para ele. Isso é um desperdício de superprodução, né? Eu fiz uma a mais do que o cliente quis. Às vezes eu nem entrego para o cliente, às vezes eu deixo em estoque para o próximo pedido, ou às vezes eu nunca mais uso aquele cara lá e desperdiçou para valer. Vocês podem falar para mim, né? Pô, mas é difícil, né, a empresa ter um desperdício de superprodução. Eles sabem o que o cliente quer, eles sabem atender ao pedido do cliente sem atender mais, né? Gente burra, né? Faz coisa a mais para perder dinheiro. Mas não é bem assim, gente. Muitas vezes a superprodução, né, vem como uma incapacidade nossa de controlar o que a gente está produzindo. Então, supomos lá que eu produzo essa caneta, eu tenho uma taxa de refúgio muito alta, né, e eu tenho uma taxa de refúgio, por exemplo, de 5%. 5% é um valor que acontece no mercado, principalmente em fundição.
Então eu tenho 5%, e meu cliente me pediu 100 canetas dessa. Eu sei que minha taxa é 5%, então eu tenho que produzir 105 canetas dessa para o meu cliente. Daí eu faço e supomos que eu consiga fazer todas elas corretas nesse lote. Então tá aí, gente, meu desperdício de superprodução. Eu tenho 105 e meu cliente pediu só 100. O que eu faço com essas 5 canetas? Guardo no estoque, esperando que ele vá pedir. Se ele não for pedir mais, eu tomei prejuízo. Ok? Então esse é o desperdício de superprodução. Às vezes também eu não consigo controlar, então eu estou produzindo leite, né? E eu estou vendendo para o meu cliente embalagem de 200 ml. Não tem bem 200 ml, tem uma margem de erro. Se eu estou colocando acima de 200 ml, é um desperdício de superprodução que a gente evitaria ele melhorando o nosso sistema de pesagem. Bom, esse é um dos desperdícios. Outro desperdício que a gente tem é espera, né, que está colocado aqui. O que é o desperdício de espera? É todo o tempo que ficam as minhas máquinas ou os meus colaboradores esperando alguma coisa acontecer e não agregando valor em cima da nossa peça. Um exemplo clássico de desperdício de espera. Eu estou fazendo uma caneta e eu estou ocioso. Minha estação já fez a caneta e mandou para frente. Só que eu estou esperando a caneta feita pelo processo N-1, né, o antes de mim, inspecionar a caneta. Então, inspeção pode gerar espera, tanto de máquina quanto de pessoal. Então, tudo que está esperando matéria-prima chegar, esperando inspeção, esperando recurso, esperando, sei lá, o cara achar a ferramenta correta, tudo isso daí é um desperdício e não deve ter, desperdício de espera. Um outro desperdício é o desperdício de movimentação, de transporte. Tem a movimentação também, mas a gente já chega nele. O primeiro que a gente vai falar é o desperdício de transporte. Transporte é material. Então, supomos que eu produza esse canetão aqui. E daí eu produzo a tampa do canetão em Campinas e o corpo do canetão em Manaus. E eu tenho que toda vez transportar esse corpo do canetão até Manaus para eles juntarem lá e tá pronto o meu canetão. Esse transporte é um desperdício, o desperdício, né? O transporte do canetão até Manaus é o desperdício de transporte. Perfeito? Levar ele até lá. Pode ser levar de Campinas até Manaus, como pode ser levar da ponta da mesa até a outra ponta da mesa. É um desperdício menor, lógico. Levar para Manaus é muito mais desperdiçador, mas levar de um lado para outro também é um desperdício. No Lean, nós temos que pensar que nós vamos, né, no limite, resolver tudo. No limite não vai ter transporte. Não é possível, nem sempre é possível, mas a gente tem que ter essa mentalidade. O próximo desperdício é o desperdício de movimentação. Movimentação é que nem transporte, só que em vez de ser para materiais, matérias-primas, peças, coisas físicas, é para pessoas. Então, supomos que eu estou fazendo o mesmo canetão. Só que para fazer esse canetão, eu preciso de ter uma super cola. E essa super cola está guardada lá longe. Pode ser em Manaus ou pode ser em uma outra sala. Então, o tempo que eu, operador, estou me deslocando para ir lá buscar a cola é um desperdício de movimentação. Eu estou jogando esse tempo fora ao invés do dia. Então, a gente tem que reduzir esse desperdício. O próximo desperdício é o desperdício de estoque ou inventário, né? Por que estoque é um desperdício? Porque eu comprei mais do que eu precisava fazer para o cliente, né? Seja de peça acabada, ou de matéria-prima, ou de estoque em processo, eu tenho mais do que eu precisava ter naquele tempo. E lógico, esse desperdício de estoque é dinheiro que está morto ali no estoque. Em vez de ele estar no estoque, ele poderia estar no meu fluxo de caixa. Eu podia estar fazendo esse dinheiro render de uma maneira melhor. Então a gente deve sempre no Lean tentar diminuir ao máximo o estoque. Quem já fez o nosso curso de Lean, ou quem tem interesse em fazer o nosso curso de Lean, vai ver que a produção puxada é uma excelente maneira de eu reduzir esses estoques, né? Só que é lógico, nem sempre eu consigo reduzir 100% dos estoques. Algumas empresas têm até problemas mais críticos com estoque. Se eu sou uma empresa que trabalha com itens importados, demora lá 6 meses para eu conseguir trazer e desembaraçar um estoque, né? Uma peça importada. Eu não consigo reduzir meu estoque a zero, porque vai que eu pego um canal vermelho lá na Receita Federal e minha fábrica vai parar. E espera que a fábrica parada
6 meses esperando a peça é muito maior do que eu ter ela em estoque. Então a gente tem que saber dosar aí, né, esse desperdício de estoque, mas é lógico, tem muita coisa que a gente consegue fazer e reduzir esse estoque. O próximo desperdício é o desperdício de defeitos. Tá? O que é um defeito? Um defeito é um erro no processamento, um erro na manufatura que vai ter que fazer com que eu ou jogue fora aquilo que eu já fiz, desperdiçando tempo e material, ou tenha que retrabalhar aquela unidade que eu estava mexendo. Da mesma forma, é um grande desperdício, né? Ou eu perco o tempo que eu vou retrabalhar, ou perco o tempo que eu trabalhei até aquele momento. De qualquer maneira, o desperdício de defeito é extremamente ruim. Como é que eu reduzo ele? Melhorando os meus procedimentos, melhorando as minhas atividades de manufatura, enfim, tem uma série de ações que nós vamos ver aqui que eu posso tomar para reduzir o desperdício de defeito. E por último, eu tenho o desperdício de superprocessamento. Esse desperdício de superprocessamento, ele é ao contrário da superprodução lá no começo, que era excesso de quantidade, e o superprocessamento é excesso de qualidade. Supomos que o meu cliente compre o meu canetão. O que o meu cliente quer com o canetão? Ele quer que o canetão escreva bem numa lousa branca. Agora, se eu tenho atividades que façam esse canetão brilhar no escuro, soltar fogos, disparar laser, nada disso o meu cliente quer. Então, todas as atividades no sentido de criar essas funcionalidades são desperdícios e devem ser, portanto, eliminados do meu processo. Perfeito, gente. Então, essa é um apanhado geral do que são os 7 desperdícios. Na apostila, e a gente colocou nos slides, nós temos várias lâminas aqui que ensinam a gente, né, a definir, entender e procurar tanto causas quanto possíveis soluções para os nossos desperdícios. Aqui no caso, a gente tem lá o desperdício de espera. Então, definição. Tempo ocioso de materiais, pessoas, equipamentos e informações ou informações não estão prontos. Exemplos: espera por peça, pré-inspeção e assim por diante. Causas: trabalhar com produção empurrada, trabalho desbalanceado, inspeção centralizada, falta de prioridade, falta de comunicação. Tudo isso agrega ali pro desperdício de espera. E a gente também coloca algumas mudanças para ajudar vocês a reduzir esse desperdício. Então, por exemplo, para reduzir o desperdício de espera, eu posso sincronizar o meu fluxo de trabalho, ou eu posso implementar manufatura por células, eu posso balancear a etapa de carga e descarga, eu posso produzir no Takt Time, né? Eu posso colocar manutenção preventiva, né? Que é o TPM, o Total Productive Maintenance. Então eu consigo fazer com que eu tenha menos espera por manutenção, tá? Então a gente tem essas lâminas, vocês podem usar aí, dar uma lida na apostila e ter ideias para mudar isso daí. Então, da mesma maneira que tem para espera, tem para transporte, tem para movimentação, tem para estoque, defeito e excesso de processamento. Perfeito, gente? Como eu disse para vocês que a gente tem esses desperdícios, eles são extremamente visuais, eu gostaria de fazer um exercício aí com vocês. Deem uma pausa no vídeo e olhem essa figura. Então, passem um tempo olhando para essa figura que está na tela aqui. Eu quero que vocês procurem desperdícios nela. Então, olhem essa figura e deem uma pausadinha aí. A gente volta já para resolver esse exercício. Ok, gente. Então, vocês olharam aí essa figura? Então tem um monte de desperdício aqui, né, galera? É open bar de desperdício essa fábrica. Apesar dela estar super bonita, super colchão reluzente, parece aquela fábrica world class, mas tem um monte de desperdício. Olha, eu vou começar com um que ocupa metade da nossa foto, que é o estoque. Tá vendo isso daqui, gente? Tudo isso aqui é estoque, tudo isso daqui é desperdício, né? Ele não precisaria estar ali, esse desperdício de estoque. Outro desperdício que a gente tem é esse carrinho aqui transportando nada. Se ele estivesse transportando peça já era desperdício, ele transportando nada é desperdício ao cubo. Tá? Então a gente tem que cuidar ali desse carrinho. Outro desperdício, tem um cara aqui esperando, né? O cara setou a máquina ali e está esperando o ciclo da máquina acontecer para ele tirar a peça.
ele está esperando a máquina trabalhar, é um desperdício de espera, então a gente poderia eliminar esse desperdício. Eu lembro de um projeto que nós realizamos que foi justamente trabalhar com isso. Então o nosso cliente ele trabalhava com injetoras de plástico, né? Todo mundo conhece injetora de plástico, e ele tinha 2 operadores por injetora. Um para setar a máquina e ficar a máquina olhando a máquina trabalhar e outro para tirar a rebarba, né? Então ele rebarbava lá a peça. A primeira coisa que a gente falou, pô, mas tem 2 caras esperando, um esperando peça sair e o outro esperando a máquina trabalhar. Será que o cara, enquanto ele espera a máquina rodar o ciclo, já não consegue também tirar a rebarba? A gente pesou lá, cronometrou os tempos e viu que ele conseguia. Então, só com essa mudança, a gente já conseguiu liberar metade do tempo, né? O outro cara auxiliar ele pode ser realocado para outras atividades dentro da fábrica, para atividades que agregavam valor, e não para esperar a máquina trabalhar. Esse mesmo processo, depois a gente fez várias outras melhorias para reduzir o tempo de ciclo e conseguir gerar ainda mais, mais valor ali com os processos. Enfim, espera, sempre onde tem alguém esperando, dá para a gente melhorar. Outro desperdício que tem, a empilhadeira aqui é mais desperdício de transporte, o cara inspecionando. Se há inspeção, ela só existe por causa que há defeitos. Então essa linha aí provavelmente tem um monte de defeito, em que é uma maneira de desperdício que a gente pode evitar. Ok, gente, então notem aqui com essa figura e com esse exercício que é muito fácil eu localizar os desperdícios no Gemba. É só a gente ir lá, pegar uma filmadora, uma câmera e começar a analisar. Na FM2S, há algum tempo atrás, nós tínhamos um produto de consultoria onde nós íamos até as empresas e fazíamos um diagnóstico para ver o quanto que nós poderíamos ajudá-los na redução de desperdício. Pasmem, gente, pelo menos, e a gente consegue quantificar, né? Eu consigo medir o tempo do funcionário esperando, eu consigo medir a quantidade de estoque, eu consigo medir o custo do transporte. Pasmem, cerca de 10% do faturamento das empresas que a gente foi, em média, era desperdiçado com coisas extremamente simples. E olha, gente, sendo extremamente conservador esses 10%, porque tinha empresa que era muito mais. Uma outra forma bem legal de descobrir, né, principalmente defeito, é ir lá no cemitério da empresa. Toda empresa tem um cemitério, que são aquelas peças refugadas. Metal mecânica tem aquelas caçambonas lá, né, que vai colocando ferro e depois vende para reaproveitar. Mas todo mundo, né, toda empresa tem ali um fundinho onde a gente pode ir lá e medir o tamanho do desperdício de defeito. Dê uma olhada lá, vem aquelas peças refugadas. Quanto que custa aquelas peças refugadas? Quanto que elas custaram de matéria-prima? Quanto que elas custaram de processamento? Então a gente consegue fazer isso aí e colocar no papel. Isso que é o legal do desperdício. Por ele ser visual, ele é muito fácil você chegar com uma cifra para ele. E com uma cifra na mão é muito fácil convencer a gerência, a diretoria a continuar com os esforços de melhoria. Ok? Da mesma maneira, gente, olhem aí as outras fotos que nós temos, como essa aqui de desperdício de transporte imenso. Imagine só o quanto, né, de espera está se desperdiçando, quanto de tempo dessas pessoas está se desperdiçando em congestionamento, né, em fila para avião, né? Então, usem e abusem aí desses desperdícios e procurem também na organização de cada um. Quem tiver alguma dúvida, algum comentário, só deixar aí, todo mundo já sabe, na plataforma. Se não, vamos tocar o barco aí e ver algumas outras ferramentas.